Durante este vídeo serão explicadas as principais características do termoacumulador com duplo acumulador Duo-State. O termoacumulador Duo-State caracteriza-se pelas suas dimensões compactas que permitem a sua perfeita integração em espaços reduzidos com apenas 27 cm de profundidade. Para além do mais, é o único termoacumulador com a melhor classificação energética tanto em vertical como em horizontal. No que diz respeito à sua instalação, poderá ser colocado na vertical ou na horizontal, sendo que neste último caso as tomas terão de estar no lado esquerdo. No caso de se instalar em modo horizontal, pode-se rodar o display pulsando os botões Mode e Rec durante 5 segundos. Ao instalar, é imprescindível colocar manguitos eletrolíticos em ambas as tomas de água e uma válvula de segurança na toma de água fria. Uma vez vista a instalação, passamos ao modo de aquecimento dos dois acumuladores. No seu interior, o termoacumulador Duo-State dispõe de dois acumuladores em série, cada um com a sua resistência. O funcionamento é o seguinte. Primeiramente, ativa-se a resistência do acumulador conectado à toma de água quente, aquecendo a água no seu interior até à temperatura selecionada. Uma vez alcançada a temperatura selecionada no primeiro acumulador, a sua resistência desativa-se e ativa-se a resistência do segundo acumulador até alcançar a temperatura selecionada. Deste modo, em nenhum caso estarão ativas ambas as resistências e ao mesmo tempo consegue-se uma redução de mais de 50% no tempo de espera do primeiro banho. Uma vez visto o modo de aquecimento, passamos a explicar o display LCD. O display está composto por um botão On/Off para ligar e apagar o equipamento. Um comando giratório com um botão central que permite selecionar a temperatura de água quente em modo manual. Ao girar o comando, aparece na zona central do display a temperatura da água, ao mesmo tempo que, na parte superior, é indicado o número de banhos que se teria disponível para a temperatura selecionada. Ao pressionar o botão Set, aparecem os seguintes parâmetros no display. Na parte superior, iluminam-se os LEDs correspondentes ao número de banhos disponíveis com a temperatura atual da água. Na zona central aparece a temperatura atual do termo com precisão de 1 grau e a temperatura selecionada anteriormente. Na parte inferior, aparece o tempo restante para alcançar a temperatura selecionada no termoacumulador. Finalmente, o botão para ativar ou desligar a função Rec+. Ao ativar esta função, o termo memoriza os hábitos de consumo durante uma semana, funcionando em modo manual. Como se observa no gráfico, o termoacumulador mantém em todo momento a temperatura segundo a configuração, neste caso de 60 graus. A partir da segunda semana, é o termoacumulador que gera os períodos de funcionamento, aquecendo a água prevista para os hábitos memorizados. Desta forma, ao contrário do modo manual, o termoacumulador mantém a água a 40 graus até ao seguinte consumo previsto e antecipa o seguinte consumo, aquecendo a água até à temperatura que considera conveniente. Com esta função, consegue-se uma poupança de até 14%, tendo em conta que o termoacumulador funciona menos horas por dia, uma vez que, graças ao termostato eletrónico, se consegue um controle preciso da temperatura com o sistema ECT. Durante o funcionamento no modo Rec+, pode-se modificar a temperatura de acumulação da água através do comando giratório em caso de se necessitar água quente no momento pontual. Deste modo, o termoacumulador aquecerá a água até à temperatura indicada e, uma vez alcançada, voltará a gerir a temperatura em modo Rec+. Há que ter em conta que a função Rec+ manterá a temperatura de acumulação entre um mínimo de 40 graus e o valor configurado que foi selecionado antes de ativar este modo. Desta forma, em caso de desejar um intervalo de temperaturas diferente durante a função Rec+, pode-se desativar a função mediante o botão Rec, modificar a temperatura de configuração com o comando giratório e, posteriormente, voltar a ativar a função.
posto que não se perdem os hábitos registados na memória. Também dispõe de um botão Mode, com o qual se pode alternar entre o modo manual e os modos de programação P1, P2 e P1 mais P2, os quais se podem selecionar em que momento do dia se precisa água quente e a que temperatura. Ao oprimir o botão Mode, repetidamente iluminam-se os LEDs do modo correspondente. Para o funcionamento dos modos P1 e P2, é necessário acertar a hora no equipamento. Para o fazer, há que oprimir o botão Set durante 3 segundos. Posteriormente, com o comando giratório, deve-se selecionar a hora e o botão Set. Agora, com o comando giratório, é possível selecionar os minutos e, ao pulsar de novo o botão Set, confirmam-se os valores introduzidos. Uma vez introduzida a hora, passamos a programar no modo P1. Ao selecionar este modo, com o comando giratório, introduz-se a hora para a qual se quer água quente, em intervalos de 30 minutos. Ao pressionar o botão Set para confirmar, com o comando giratório pode-se selecionar a temperatura que se deseja no modo P1. A programação do modo P2 realiza-se segundo o mesmo procedimento. Para dar início aos modos P1, P2 ou P1 mais P2, uma vez programados, apenas se terá de pulsar o botão Set. Ao ativar estes modos, o comando giratório fica desativado e desta forma, para mudar os parâmetros de funcionamento, deve-se voltar a oprimir o botão Set. A combinação dos modos P1 e P2 com o modo Reg Plus permite maximizar as prestações do termoacumulador, graças aos períodos intervalados, onde não se prevê necessidade de água quente, não aquecendo a água. Com esta combinação, consegue-se aumentar na poupança cerca de 20%. Para além do mais, o termoacumulador DualSet dispõe de uma resistência blindada que atrasa a aderência de cal e um ano de Protec que proporciona uma dupla segurança anti-corrosão. Por outro lado, também se incorpora o pack ABS com as funções automáticas: segurança anti-gelo, segurança elétrica, segurança anti-queimaduras, anti-legionela, anti-aquecimento em seco e autodiagnóstico. Através desta última função, o termo indica a detecção de um erro. Ao detectar o erro, aparece o código do mesmo no display. A descrição de cada um dos erros pode ser consultada no manual do produto.